Bom dia a todos e a todas. Prazer retornar a Campinas, a esta casa, que nós já somos da casa, né, Gleides? Porque a gente vem há tanto tempo aí. Desde que eu era jovenzinho, essa casa nos oferece a oportunidade de compartilhar alguns estudos aí. Trago o abraço da nossa cidade de Bebedouro, de toda a região de Ribeirão Preto. Bom, o tema Obrigado Kardec é um tema que tem dois aspectos, não é? Um é o desenvolvimento da gratidão, porque nós precisamos desenvolver esse sentimento altamente curador. E o outro é compreender um pouquinho dessa doutrina que nós abraçamos, não é? Nós dividimos, como professor que a Gleides já anunciou que somos, de forma didática. Então nós vamos falar primeiro sobre Kardec, o homem, né? O aspecto da vida deste companheiro. Aqui tem uma curiosidade que eu nem gosto muito de trazer, mas as pessoas veem na literatura espírita complementar, então nós trouxemos aqui, que Kardec teria tido então algumas encarnações, como Amenófis, né, há 3.000 anos antes de Cristo, como Platão, né, 427 aí antes de Cristo, depois como sacerdote druida, e essa é a única que a gente tem certeza que está na codificação, né, como Allan Kardec, depois como um dos precursores da reforma protestante, o Jan Hus, que foi um dos que começou a se contrapor às coisas que a igreja fazia. Ele antecedeu Lutero, Calvino, né, os reformadores da igreja, e depois o nosso Hippolyte Léon Denis Rivel, nosso querido codificador, que assumiu, na época da codificação, um pseudônimo que era o nome de uma encarnação anterior, né, que era o nome de Allan Kardec. A única que nós temos certeza, aliás, as duas das 5 aí, é a de Allan Kardec e a de Hippolyte Léon Denis Rivel. As outras são curiosidades que não importa para a doutrina espírita, mas a gente gosta de trazer porque pode ser que alguém leu isso na literatura complementar e tem essa curiosidade. Para que a gente fale do Kardec, o homem, é bom a gente contextualizar. E como eu sou professor de história, né, a gente gosta de contextualizar quando ele chegou. Então, contam os espíritos, em especial Emmanuel, que teve uma reunião no mundo espiritual antes do reencarne do Hippolyte. Em 1804 foi esse reencarne. E essa reunião no mundo espiritual estava presente Napoleão Bonaparte, que era então dirigente da França. No ano de 1804, o Napoleão se autocoroou imperador da França. E foi o ano que Kardec, né, que o Hippolyte, reencarnou. E nessa reunião no mundo espiritual, havia um pedido do próprio Cristo para que Napoleão preparasse o terreno para aquele que iria encarnar, trazer uma nova doutrina libertadora. Imagine que em outro contexto isso não seria possível. Por quê? No século XVIII, no final do século XVIII, todos devem se lembrar das aulas de história, a França viveu a chamada Revolução Francesa, né, onde a burguesia, é uma das 3 revoluções burguesas importantes, né, chega ao poder, destronando o Luís XVI e até decapitando, né, o Luís XVI e sua família depois. Então, por que isso é importante? Porque durante 1000 anos a Europa Ocidental viveu a hegemonia de 2 classes sociais. A nobreza e o clero mandavam em tudo. E, consequentemente, não haveria espaço para que uma nova religião surgisse, né, com esse contexto de igreja e nobreza mandando. Precisaria, então, uma outra classe social, um país que não fosse teocrático, ou seja, que não tivesse a religião dominando a política, para que pudesse surgir o espiritismo. Então, a Revolução Francesa, ela começa lá, a queda da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Em 1799, 10 anos depois, o Napoleão chega ao poder, mas como cônsul, e só em 1804, 5 anos depois, ele toma a coroa da mão do Papa e coloca na própria cabeça, né, no ato de coroação. E esse gesto, que deve ter durado
15 segundos, mais ou menos, ele é muito emblemático. Porque ao fazer isso, Napoleão estava dizendo, olha, a igreja não está mais acima do Estado. Não é mais a igreja que vai dizer quem vai ou não governar. O Estado vai ser laico, o Estado não terá mais uma igreja a coordená-lo. Então veja como esse contexto é importante, não é? O pai, Jean-Baptiste Antoine Rivel, era advogado, nasceu em Lyon em 1759 e desapareceu na Espanha em 1807, nas guerras napoleônicas, com as invasões napoleônicas. Vocês devem se lembrar também que Napoleão invadiu Portugal e Espanha, isso fez com que a família real portuguesa viesse para o Brasil, e isso precipitou a independência política do Brasil em relação a Portugal. Então, nessas chamadas guerras napoleônicas, o pai que estava lutando acabou sendo dado como um soldado desaparecido. A mãe, Jeanne-Louise Duhamel, ela nasceu em Marbonois em 1773. E o seu avô materno foi guilhotinado como contra-revolucionário. Era interessante na França da época que, às vezes, eu falo para os meus alunos, se nós pegarmos em 2 anos e meio a quantidade de pessoas guilhotinadas e dividirmos pela quantidade de dias, dá mais ou menos 30 pessoas guilhotinadas por dia. Então você imagina como é o chamado período do terror na França, né? Você imagina como que estava o clima na França, o clima político na França nesse período. E se a pessoa não fosse apoiadora da Revolução, ela acabava sendo vista como contra-revolucionário, que foi o que aconteceu com o avô materno do Hippolyte. A infância dele. A família dele era de advogados, juristas, mas ele, desde cedo, enveredou por um outro caminho, a área da educação. E ele foi estudar em Yverdon, na Suíça, que era um castelo, né, que era uma escola do Pestalozzi. E Pestalozzi, para quem é da área de educação sabe bem, é um dos maiores educadores que nós temos notícia, né, no planeta aí. E o Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Chegou lá com 10 aninhos e com 16 anos já era auxiliar, já ajudava, né? Com 14 anos ensinava colegas, criando cursos gratuitos. E aos 18 anos ele se bacharelou em Ciências e Letras. Então, um menino prodígio, precoce, né, que tinha muitas habilidades, dentre elas as línguas, que vai ajudar muito na codificação. Então ele falava francês, alemão, inglês, neerlandês, que é a língua da Holanda, italiano, espanhol, e por conta disso fez muitas traduções e ele correspondeu com diversos médiuns na época da codificação, com a facilidade que tinha, não tinha Google Tradutor na época, né? Então ele tinha esse conhecimento, essa habilidade de línguas. Profissão. Ele tornou-se membro de diversas sociedades acadêmicas, destacando-se 2 aqui, o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras, e que eram 2 renomadas academias. Se vocês assistiram um filme que conta um pouco a história do Kardec, lá mostra que essas 2 academias depois viraram as costas para ele quando ele começou a codificação da doutrina. Aliás, por isso ele também escolheu um pseudônimo, né, para separar a obra que ele tinha enquanto escritor e a obra da codificação. Foi pedagogo, químico, matemático, astrônomo, físico, fisiologista, professor de retórica, anatomia e francês. Publicou diversas obras de caráter educacional, algumas inclusive adotadas pelo sistema educacional da França, né, pelo ensino público francês. Então ele era uma pessoa conhecida. As pessoas chegavam para comprar livros e o nome Hippolyte Léon Denis Rivel era um nome conhecido lá como escritor. E ele não queria, olha a honestidade intelectual dele, ele não queria que as pessoas vissem as obras espíritas e falassem, vou comprar esse livro porque conheço esse autor. E por isso, então, ele acaba adotando o pseudônimo, né? E, na época, ele era um homem à frente de seu tempo. Ele defendia a democratização do ensino público. Dizia que todos deveriam ter escola pública de boa qualidade.
o que não é novidade falarmos isso hoje, mas na época era. Imaginar isso, as escolas eram raras, elas eram religiosas, só a Revolução Francesa é que muda um pouco esse processo, e o Kardec era um defensor da escola pública gratuita para todos, né, que o ensino fosse democratizado. Ainda falando do Kardec, o homem, em 6/2 de 1832, ele casou com a Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, como ele gostava de chamar, né? Que desencarnou depois dele. Apesar de ser mais velha que ele, ela acabou desencarnando 14 anos depois do Kardec. Ela foi professora, poetisa e artista plástica. E após o desencarne dele, ela que assumiu a liderança do movimento espírita. Então, hoje eu estou falando do Kardec, mas é muito importante que a gente faça palestras também sobre a Amélie, né? Porque ela foi uma personagem muito importante no início do espiritismo, na codificação, e após o desencarne foi ela que assumiu aí o papel de coordenadora do movimento. Na segunda parte, a primeira curiosidade para quem não conhecia muito a história, né, do homem Kardec aí. Mas vamos falar agora do codificador da doutrina espírita. Os primeiros contatos que ele teve com as mesas girantes foi através do Sr. Carlotti da família Boudin. E ele, como cientista que era, estudava muito magnetismo, convidaram ele para um fenômeno que era, na época, muito famoso na Europa, nos Estados Unidos, que era o fenômeno das mesas girantes. E dizia, olha, as mesas dão respostas. E ele falava, olha, só se vocês me provarem que as mesas têm cérebro e músculos para se mover, que eu vou acreditar nisso. De tanto insistirem, ele acabou indo a uma dessas sessões, ficou intrigado com aquilo, e após o término ele vai verificar se não havia nenhuma fraude, nada puxando essa mesa ou de alguma maneira movendo essa mesa, e percebendo que não, ele falou, vou estudar melhor esses fenômenos. Como eu falei, ele era magnetizador. Na época, era uma ciência que estudava movimento, inclusive, de objetos, mas de forma anímica, sem a participação de nenhum outro ser, né? Os próprios indivíduos conseguiam movimentar aí os objetos. Aí ele resolveu, recebeu diversos cadernos de respostas que os espíritos tinham dado. Esse número de cadernos é controvertido. Alguém fala em 100 cadernos, outras obras falam em 50 cadernos. Mas, enfim, ele recebeu brochuras ali de anotações e percebeu que ali tinham respostas muito interessantes e inteligentes. E aí, então, ele cria um método. Para que haja uma ciência, nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter um objeto de estudo, no caso é o espírito, e temos que ter um método. E qual foi o método? O da universalidade. Se nós pensarmos aí, ao nível do mar, a água congela 0 grau, ferve a 100 graus, é isso, né? Acertei? Isso é assim em todos os lugares, é o método da universalidade. Kardec, então, criou esse método para a codificação, ou seja, só teria validade para que fosse uma resposta aceita, então, se diversos médiuns recebessem mensagens de diversos espíritos em locais diferentes, sem se conhecerem, e a resposta fosse igual, né, semelhante, aí ele colocaria isso na obra da codificação. Por isso que existem algumas controvérsias a respeito do que está na Revista Espírita. Lá na Revista Espírita, muitas vezes tem o texto que é a opinião de um espírito. Só que se não tinha outras opiniões que corroboravam com isso, ele não colocava isso na obra básica da doutrina, né? Então, só quando tinha um princípio de universalidade, um método, né, da universalidade, é que ele considerou. O trabalho dele foi árduo, né? Leituras, traduções, correspondências, 14 horas de trabalho por dia. Várias vezes ele foi chamado a atenção pelos encarnados, pelos médicos e também pelos espíritos. Se nós, quem já estudou, leu o Céu e o Inferno, né, tem lá um texto que, um pouco antes do desencarne, 1 ano antes mais ou menos, ele ficou muito doente. E os espíritos chamaram a atenção dele, falou, olha,
não está na hora ainda de você desencarnar, tem serviço pela frente, dá uma maneirada aí no seu ritmo de trabalho. Gente, hoje, né, nós temos ar-condicionado, temos computador, ele não tinha nada disso, né? Era lampião ali para bico de pena para escrever. Então, ele se dedicando 14 horas por dia, com certeza isso afetou o seu organismo. Quem foram os principais detratores? Ele trata isso, né, principalmente no Obras Póstumas. Quem se contrapôs a ele? Setores da ciência, eu falei agora há pouco, né, inclusive academias que ele mesmo era membro e que passaram a persegui-lo, e, claro, segmentos religiosos. Não foi todos os cientistas, também não foram todos os religiosos, mas ele defendia ideias que eram opostas às defendidas por esses segmentos aí materialista ou então que tinham interesses religiosos. Por isso, ele sofreu perseguição. No filme que eu citei, que conta a história do Kardec, imagino que tenha passado aqui no cinema, tem uma cena lá que não corresponde à verdade. O Kardec sendo preso, ele não chegou a ser preso. Ele foi perseguido, mas ele não chegou nunca a ser preso. Até depois do filme, muitas pessoas vieram perguntar, né? Falou, aconteceu isso, né? O Kardec foi preso? Não, não foi, mas sim foi perseguido, foi demitido da escola que dava aula. Isso aconteceu. Ele também fala sobre os desertores, né? As pessoas que começaram o estudo, muitas vezes lado a lado com ele, e depois desistiram. Dizem que eram muitas vezes fanáticos, né? Ou então pessoas com interesses particulares, que queriam que os espíritos, por exemplo, dissessem quais eram os números que seriam sorteados na loteria ou coisas do tipo, né? E isso não era a finalidade do espiritismo. Por isso, muitas pessoas, então, saíram das fileiras espíritas, e ele chega a dizer, né, no Obras Póstumas, que os principais algozes do espiritismo eram pessoas que tinham participado das próprias fileiras espíritas no início e, desistindo do trabalho, acabaram se tornando opositores, né? O pseudônimo, Allan Kardec, foi orientação do seu espírito protetor, do Zéfiro, que contou que ele havia sido, numa encarnação anterior, conforme eu coloquei lá na primeira página, um sacerdote druida de nome Allan Kardec, e como eu também disse, pela honestidade intelectual dele, ele não queria que ninguém comprasse o livro espírita pensando no autor famoso que ele já era na França. Então ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Dizem os espíritos que esse é um dos raros casos onde o espírito protetor, ou o anjo da guarda, como alguns gostam de chamar, que era o Zéfiro, era da mesma hierarquia espiritual do Kardec. Normalmente os nossos espíritos protetores são de uma hierarquia superior à nossa, mas que ali nós tínhamos dois espíritos da mesma hierarquia. Conta-se também que Emmanuel e Chico, né, são dois espíritos da mesma hierarquia espiritual, que ora um estava encarnado e o outro ajudando no mundo espiritual, ora eles invertiam esse papel aí. O desencarne foi no dia 31/3/1869 e sim, como também falei anteriormente, provavelmente precipitado pelo excesso de trabalho. Ele tinha que fazer muitas coisas e isso acabou comprometendo a saúde dele. A doutrina tinha 3 espíritos encarnados preparados para o caso do Hippolyte falhar, que eram, se vocês verem pelas datas aqui, jovens ainda, quando ele desencarnou, né? De 10 a 25 anos eles tinham aí, em média, mas que, caso ele falhasse, seriam seus sucessores. E são pouco lidos esses 3 companheiros, mas deveriam ser mais estudados. Camille Flammarion, Gabriel Delane e Leon Denis. Então, um desses 3 iria continuar a obra, foram importantes peças na época da codificação. Falando da obra do Kardec agora. Essas são as que nós mais conhecemos, que as casas espíritas, né, têm, e nós chamamos isso de obras básicas, obras fundamentais para alguns. Então, o Livro dos Espíritos, dia 18 de abril de 1857, é considerado o início do Espiritismo.
Então, por isso que muitas vezes, no mês de março, por conta do desencarne, no mês de abril, por conta da publicação do Livro dos Espíritos, ou no mês de outubro, por conta do reencarne, as casas espíritas fazem mês de Kardec, semana espírita, justamente pensando nessas 3 datas emblemáticas. E abril é uma dessas datas. Depois, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Apesar de serem 5 obras fundamentais, se nós vermos quando tem feira do livro, o pessoal compra Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Poucos espíritas estudam as outras 3 obras, o que não é muito bom, não é? Seria importante que todos nós estudássemos as 5 obras fundamentais, as obras básicas. Muitas vezes, depois do Evangelho e do Livro dos Espíritos, as obras mais vendidas são romances espíritas, são outras obras que não são obras fundamentais, são obras complementares. Não quer dizer que não sejam boas, mas muitas trazem informações contraditórias com a doutrina. E detalhe, né? Essas obras complementares, mesmo sendo boas, elas não têm o princípio da universalidade. É a opinião de um espírito. Então, quando as pessoas dizem assim, o Emmanuel falou, o André Luiz falou, tá tudo bem, ok. Mas é a opinião do Emmanuel, é a opinião do André Luiz. Não é, como no caso da codificação, a opinião de dezenas de espíritos, né, de uma pleia de espíritos que, capitaneados pelo próprio Cristo, trouxeram essa mensagem. Né? Esse grupo de espíritos, chamado Espírito de Verdade, estava incumbido de ditar a diversos médiuns em locais diferentes, inclusive vários países. Aí a importância do Kardec ser poliglota, porque ele correspondia com pessoas de vários países e recebia respostas similares. Além das 5 obras complementares, é importante que a gente conheça a Revista Espírita, que foram 12 anos de publicação, né, enquanto ele estava ali encarnado. Pouco estudada também. O livro que é Espiritismo. Quando perguntado qual deveria ser o primeiro livro a ser lido por alguém que quisesse se tornar espírita, o Kardec dizia: o que é Espiritismo? E esse é um livro pouquíssimo lido pelos espíritas, né? E interessantíssimo, onde ele trava diálogos hipotéticos com um religioso, com um cético, né, com alguém da ciência, ou seja, é muito interessante a construção dos argumentos espíritas ali. Uma outra obra, né, As Viagens, Viagem Espírita de 1862, que ele conta um pouco, eu diria que essa obra ela dá o pontapé inicial para o movimento espírita, porque pessoas haviam fundado centros espíritas e o Kardec vai visitar, fazer palestras nesses outros locais, e ali eles começam a formar o que nós chamamos hoje de movimento espírita, né, a união dos espíritas de vários locais. A migração do espiritismo para o Brasil foi no dia 17 de setembro de 1865, é a data mais antiga que nós temos notícia, quando na cidade de Salvador, diversas pessoas se reuniram e fundaram ali o primeiro centro espírita. Então veja, Kardec ainda estava encarnado, né? Ele desencarnou em 69, 4 anos depois. Então o espiritismo veio rapidamente para o Brasil, a cidade de Salvador é a primeira que nós temos notícia. A Casa Espírita que hoje nós dirigimos em Bebedouro é de 1908, uma casa bem antiga também, né? Quando a USE fez um levantamento há alguns anos atrás, tínhamos naquela época 5 casas centenárias no estado de São Paulo. Uma era a de Bebedouro, tinha a fundada pelo Caibar Schutel em Matão, né, que também acho que todos conhecem esse nome emblemático do espiritismo. Tínhamos uma em Barretos. Então a nossa região ali de Ribeirão Preto tinha 3 das 5 casas mais antigas do estado de São Paulo, e a primeira foi em Salvador. Tudo isso que nós falamos era uma introdução, uma longa introdução para a gente chegar na parte que mais importa, que é o ensinamento, né, do Kardec aí. Mas é importante que a gente fale um pouquinho dessa figura, porque muitas vezes as pessoas são espíritas e não estudaram a vida do Kardec, não conhecem essa pessoa. Mas o que importa é o que vem a partir de agora, não é? Que é
como que o Kardec hoje está em nossas vidas? Será que ele está para que a gente agradeça, como é o título da palestra, Obrigado, Kardec? Está muito mais do que nós imaginamos. No Obras Póstumas tem um texto que eu gosto muito, onde o Kardec diz assim: o Espiritismo não será a religião do futuro. Ele não será uma religião de massas. Ele será o futuro das religiões. E aí, num primeiro momento, a gente demora a entender, né? O que quer dizer isso? Ele não será a religião do futuro e sim o futuro das religiões. Pensemos. No Brasil, nós espíritas, pouco mais de 2% da população. Mas o SBT fez, há uns anos atrás, uma enquete, um programa para eleger o brasileiro mais importante de todos os tempos. E ganhou o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ganhou com 74%, 75% dos votos. Na final, ele concorria com a Princesa Isabel e com o Santos Dumont, né? E já tinha ficado para trás aí nos sucessivos programas, o Pelé, o Silvio Santos, o Ayrton Senna, enfim, várias pessoas famosas da história do Brasil, Rui Barbosa e tantos outros. E afinal, então, num país com 2% de espíritas, 74% votaram no Chico Xavier como o brasileiro mais importante de todos os tempos. Então, eu entendo o Kardec dizendo: o Espiritismo é o futuro das religiões. As religiões vão assimilar coisas que o Espiritismo traz. Quantos por cento dos brasileiros acreditam na comunicabilidade dos espíritos? Mais de 70%. Quantos por cento dos brasileiros acreditam na reencarnação? Mais da metade da população. Né? Temos novelas que tratam desse assunto, né? Temos filmes que tratam desses assuntos. Ou seja, os temas espíritas passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, mesmo sem as pessoas se tornarem espíritas. Então é isso que o Kardec nos alertava lá. Como que funcionam as casas espíritas? E por isso nós devemos agradecer ao Kardec. Elas trazem assistência espiritual. O que é assistência espiritual que a casa espírita nos oferece? Palestras, estamos numa delas, passes, atendimento fraterno, a água fluidificada pelos bons amigos espirituais. Também oferece visita aos enfermos, muitas casas espíritas têm esse trabalho. E oferecem também reuniões mediúnicas, onde se faz assistência aos encarnados, né, com pedidos, e também aos espíritos desencarnados. Isso é assistência espiritual, não é? É um leque de ações que a casa espírita desenvolve. Ah, mas e antes do Kardec, não tinha isso? Não, dessa forma não tinha. Já existia a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Claro, os espíritos comunicavam em todos os tempos, mas não existia esse mecanismo de assistência espiritual que o espiritismo veio nos trazer. Então ele organizou a comunicabilidade com os espíritos e nos ofereceu isso. Mas as casas espíritas fazem mais do que isso, não fazem? Elas oferecem assistência material. Nós vivemos num país ainda com muitas dificuldades materiais, né? Nós temos questões sociais muito graves no nosso país. Então, as casas espíritas estão sempre organizando doações, estão sempre organizando assistência material, fazem cursos profissionalizantes. E eu coloquei o curas aqui no material e não no item anterior, assistência espiritual, porque quando os primeiros médiuns de cura que se destacaram no Brasil nas décadas de 40, 50, 60, tinham um objetivo muito material mesmo. As pessoas não tinham dinheiro para pagar o médico e esses médiuns acabavam realizando um trabalho social, de auxiliar, né, de ajudar na cura de pessoas que não tinham possibilidade de buscar médicos terrenos, médicos materiais, porque elas não tinham recursos para isso. Por isso, o trabalho de cura, quando se popularizou aqui no Brasil,
tinha muito mais uma finalidade social, e esses médiuns atendiam muito mais a população carente do que propriamente uma questão de assistência espiritual. Mas aqui chegamos no ponto crucial de uma casa espírita hoje, que é a transformação do indivíduo. Nós estamos aqui numa palestra, e eu comecei muito cedo fazendo palestra, e costumo dizer que palestra pouco resolve o nosso problema. Mas como assim um palestrante dizendo isso? É um contrassenso. Porque a palestra ela nos serve para despertar para temas importantes, para percebermos, como dizia Sócrates, né? A única coisa que sei é que nada sei. Então, quando na verdade eu percebo o tamanho da minha ignorância, eu busco estudo. E é para isso que servem as palestras. Imagine alguém que assista palestras durante 50 anos na casa espírita. Quanto que ela vai conhecer da obra espírita como um todo? 25%, 30%. Ou seja, as palestras trazem temas específicos e elas nunca vão nos dar o todo da doutrina. A única coisa que vai nos dar esse todo é o quê? O estudo sistematizado da doutrina espírita. As obras espíritas na sua completude. Imagine então que nós temos na nossa mão um carro muito bom. E é como se nós não abastecêssemos esse carro, né, deixássemos ele sem combustível, ele não anda. Por quê? Porque a gente prefere só entrar lá dentro, sentar, ficar... Nós temos uma grande máquina na mão, que é a doutrina espírita, e muitas vezes a gente utiliza pouco, né, desse potencial iluminador. Então, o estudo sistematizado, ele é o segundo item de uma casa espírita, porque quando nós chegamos... Normalmente nós chegamos através da palestra, do passe, do atendimento fraterno, e depois a gente fala, puxa, assisti uma palestra, eu acho que eu preciso conhecer mais essa doutrina tão iluminadora. O que eu faço? Aí pergunta para os dirigentes da casa e eles indicam, olha, nós temos cursos na casa, tais dias, tais horários, alguns são presenciais, outros são online, mas assim a pessoa passa a conhecer a doutrina e a partir daí ela passa a se transformar. Ela passa a encontrar respostas para aquilo que são as questões existenciais. O passe, ele vai resolver as minhas questões energéticas momentâneas, mas as minhas angústias existenciais que eu trago de múltiplas encarnações, não vai ser através do passe que eu vou resolver. Eu preciso compreender esses mecanismos para lidar melhor com eles e, consequentemente, poder resolvê-los. E a casa também oferece trabalhos diversos. Quando a gente fala em trabalhos diversos, uma casa desse porte são dezenas de tipos de trabalho, não é? Mas esse é o terceiro momento. Depois que eu passei pela ajuda que a casa me ofereceu e estudei, eu me voluntario para ser um trabalhador. E nesse momento, eu garanto a todos, a vida fica mais leve. Por que a vida fica mais leve? No momento em que nós passamos a nos preocupar com os problemas dos outros, os nossos ficam tão pequenos. Esse é o momento que a doutrina espírita realmente se abre para nós como um grande farol a iluminar o caminho. No momento em que eu estou focando naquilo que o outro precisa e não de forma egoísta, focando apenas nas minhas necessidades, eu realmente sinto o fardo leve, eu realmente sinto que aquilo que me acontece é pequeno perto de todas as coisas que estão ao meu redor. E quando acontece uma pandemia, e quando acontece uma enchente, quando acontece uma guerra, eu tenho ferramentas para compreender. E passo então a não me revoltar. Quando eu perco o emprego ou quando alguém da minha família desencarna, eu tenho ferramentas e passo a ter nessas experiências uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de renovação e não mais aquilo que antes podia me acompanhar, que seria a revolta e uma forma equivocada de enxergar a experiência. Portanto, a casa espírita nos oferece essa oportunidade.
Mas a casa espírita, isoladamente, ela iria facilmente perder o seu sentido. Um companheiro de Ribeirão usa muito essa expressão, ele diz assim: brasa fora da fogueira, apaga logo. O que significa isso? Que uma casa espírita isolada, ela não consegue manter aquilo que é importante, ela precisa estar em contato. Por isso Kardec já fez viagens e passou a unir as casas espíritas da sua época, que claro eram poucas, e ele dizia: as casas espíritas maiores têm obrigação de ajudar as casas espíritas menores. Elas precisam se organizar para manter materialmente funcionando essas instituições, e elas devem então auxiliar doutrinariamente, em todas as outras formas, as casas espíritas menores. Então, quando nós temos o movimento de unificação, que aqui no estado de São Paulo o órgão responsável é a USE, União das Sociedades Espíritas, que é quem tem direito lá no Conselho Federativo Nacional, né, da FEB, ela une as casas espíritas e visa com isso manter a pureza doutrinária. O que é essa tal pureza doutrinária? Imagine que cada um de nós tivemos múltiplas encarnações e, portanto, muitas religiões. Provavelmente, a primeira vez que nós somos espíritas é nessa encarnação. Nas anteriores, deveríamos ter outras religiões. E nós trazemos esses atavismos, não é? Então, um gosta da vela, o outro gosta do incenso, o outro gosta da pirâmide, o outro gosta, né, da roupa não sei de que cor, o outro... E já pensou se cada um trouxer para a casa espírita aquilo que acha legal? O que vai acontecer? O espiritismo teria desaparecido. A pureza doutrinária é manter aquilo que o Kardec nos trouxe como essência, sem modismos. É claro que a gente pode inovar com a tecnologia que surgiu depois do Kardec, é claro que a gente pode inovar com formatos. O que nós não podemos é inovar na essência. A essência da pureza doutrinária deve ser mantida. O fortalecimento das casas espíritas. Em 1900, no início da década de 70, né, teve aquele programa Pinga Fogo, que o Chico Xavier foi responder algumas coisas ali. Era para ser 1h30 de programa e ele durou 4 horas e fez um sucesso, eles reprisaram. E naquele momento, os espíritas perceberam que haveria uma enxurrada de pessoas procurando as casas espíritas. O Chico tinha feito tanto sucesso na TV que muitas pessoas procurariam as casas espíritas. Mas provavelmente procuraria para ler o livro Nosso Lar, que era o mais famoso, né, da psicografia do Chico. E a USE lançou naquela época, um companheiro desencarnou ano passado, Mericeba, lançou uma campanha muito interessante: Comece pelo começo. Essa campanha tem mais de 50 anos e ela visava justamente o quê? Que as pessoas começassem a conhecer a doutrina espírita pelas obras fundamentais. O Comece pelo começo, que foi falou, olha, todo mundo vai correr para a casa espírita, mas provavelmente vai entrar por uma porta que não é a melhor de entrada, né? Lendo apenas romances, lendo apenas obras complementares. E a USE teve esse papel fundamental. Uma outra coisa é qualificação de trabalhadores. Quem assistiu o filme Nosso Lar deve se lembrar que o André Luiz, já resgatado das regiões umbralinas, estava em Nosso Lar e ele tentou ajudar quando uma das moças ali não estava se sentindo bem. Só que aí ele passou mal também. E a enfermeira lá do local, né, a moça que estava cuidando, repreendeu ele. Ele falou, mas eu estou com boa vontade, eu quero ajudar. E ela disse algo do tipo assim, olha, doente não cuida de doente. Primeiro você precisa se qualificar para depois você poder ajudar. E é essa uma das funções do órgão de unificação: qualificar os trabalhadores para fazer o atendimento fraterno, para aplicar o passe, para ser evangelizador de crianças, para monitorar as aulas da mocidade espírita, para fazer palestra, enfim, são tantos os trabalhos, né, para trabalhar na assistência e promoção social. Tinha um companheiro, professor da Unesp de Rio Preto, companheiro espírita, que ele dizia que a assistência social espírita, muitas vezes,
as pessoas achavam assim, qualquer um sabe fazer isso. É só ir lá no dia da sopa que todo mundo sabe. Ele falava, não é bem assim. Se a pessoa estiver na fila ali para receber a sopa e a pessoa falar assim, próximo, ele falava, fique em casa. Para fazer assim, você não entendeu ainda o Espiritismo. Eu preciso olhar para todas as pessoas como um espírito imortal, como um espírito que muitas vezes tem mais bagagem do que a minha própria. Assim eu devo olhar quando estou fazendo a dialogação. Eu sou dialogador em reunião mediúnica há mais de 30 anos, e assim eu tenho que olhar para o espírito que eu estou dialogando, como irmão que muitas vezes é intelectualmente, às vezes até moralmente superior a mim. Se o espírita não entendeu isso, ele não está qualificado para o trabalho. Se ele se sente superior a quem ele está atendendo, está faltando qualificação. E também para desenvolver a irmandade entre os espíritas. Essa irmandade pode se dar de muitas formas. Num evento como esse, num encontro como nós tivemos em Campinas no ano passado, dos 70 anos da USE, que foi lá no nosso lar, É um evento que congregou diversas casas espíritas, enfim. A irmandade entre os espíritas, por que ela é importante? Porque muitas vezes no seu trabalho ou até na sua família, você é o único espírita. E se sente um pouco deslocado, tenta conversar, mas parece que as suas ideias não são bem aceitas. E a hora que você chega num local onde as pessoas pensam de forma semelhante, você se sente mais acolhida, mais acolhido, se sente mais forte, para renovar aí os seus votos em relação ao conhecimento espírita. Só que o Espiritismo também contribui de forma impressionante com os livros, com a literatura. Além de jornais e revistas, mídias diversas, aí temos mais de 4.000 livros publicados. A revista Veja soltou uma pesquisa há uns anos atrás, que dizia que o brasileiro lê em média 1,6 livro por ano. E que o espírita lê em média 10,2 livros por ano. A média do brasileiro é 1,6 e a média dos espíritas 10,2. E aí temos que agradecer ao Kardec, temos que agradecer ao Chico Xavier, que trouxe 419 livros, hoje já passou de 450, porque muitos foram publicados após o seu desencarne, que fez recentemente 22 anos aí do desencarne. Então, nós espíritas, que casa espírita que não tem biblioteca, livraria, clube do livro, é um hábito dos espíritas a leitura. E isso é algo extremamente saudável, que a doutrina traz e contribui. 3,8 milhões de espíritas declarados e 30 milhões de simpatizantes, o que daria aí, apesar dos 2 e pouco por cento, aí teríamos praticamente 15% da população que simpatiza com as ideias espíritas, e um número ainda maior que vota no Chico Xavier, que contribui. É muito interessante quem trabalha com assistência material espírita, quando você pede uma doação, alguma coisa assim, as pessoas perguntam para quem é, para onde é. E aí fala, não, é o Centro Allan Kardec. Ah, sim, então eu vou contribuir. Os espíritas têm um respeito conquistado ao longo de décadas muito grande, porque em determinado levantamento feito, nós 2% da população, e tirando as obras governamentais, das obras não governamentais, nós éramos 20% das obras assistenciais do país. 2% da população e 20% das obras assistenciais. E as pessoas veem para onde vão as contribuições materiais dadas para as casas espíritas, o que isso significa. Então, por isso muitas pessoas chegam até a doutrina pelo meio da assistência material. E aprofundamento nos estudos e reforma íntima. Uma mensagem atribuída ao Dr. Bezerra de Menezes, eu nunca vi ela publicada, mas diversos palestrantes citam que o Chico teria contado essa história, que o Dr. Bezerra disse que os primeiros 70 anos do Espiritismo, da doutrina espírita, foi dos fenômenos. Então, muitos médiuns de efeitos físicos que chamavam a atenção das pessoas, as pessoas passaram a olhar para as questões espirituais por conta desses médiuns. Depois,
do ano 70 ao ano 140, foram os anos da fundação de instituições espíritas, em especial no Brasil, que é o país com o maior número de espíritas do mundo. Então, muitas instituições, essa casa inclusive, e a grande maioria, 90% das casas espíritas, foram fundadas nesse período, do ano 70 ao ano 140 da doutrina. E aí perguntaram para o Dr. Bezerra, e depois, finzinho do século XX ali, o que então caberia nos próximos 70 anos? E ele teria respondido: reforma íntima. Está na hora dos espíritas se transformarem. Não é mais a hora de ver levitação, não é mais a hora de fundar tantas instituições, porque o Brasil passou a ter um número significativo delas, mas é hora dos espíritas se transformarem. É hora deles estudarem a doutrina e desencarnarem melhor do que reencarnaram. Numa expressão usada muito pelo Chico Xavier, sermos completistas. O que é isso? Ao reencarnarmos, nós programamos uma série de coisas. E ao desencarnarmos, precisamos ver se nós completamos a obra que nós nos propusemos. E ao fazermos a nossa reforma íntima, nós temos mais chance de completar essa obra proposta antes. Se não, também dizia o Chico, uma das maiores dores que os espíritos sentem no mundo espiritual, e se for espírita mais ainda, é do tempo perdido. Desencarnar e dizer assim: puxa, eu podia ter feito tão mais. Quantas vezes eu fiquei passando o dedo ali no celular, ao invés de fazer algo para alguém? Quantas vezes eu fiquei preso a atividades que não me acrescentaram nada? E se nós buscarmos na obra espírita, inclusive no Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma resposta que nos incomoda muito. Somos responsáveis pelo mal que fazemos, somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e somos responsáveis pelo mal que decorre do bem que nós deixamos de fazer. Então, espíritas, irmãos e irmãs, e me incluo, é hora de nós aproveitarmos essa ferramenta maravilhosa que o Espiritismo nos oferece. E trazemos aqui uma frase bastante conhecida no meio espírita para encerrar o nosso bate-papo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Nós, então, temos a oportunidade de reencarnar, como eu disse, provavelmente a primeira vez como espíritas, a grande maioria, se não a totalidade de nós, desencarnarmos, mas com uma certeza diferente de outras filosofias e religiões. Iremos renascer, teremos outras oportunidades. Se nós errarmos, teremos que arcar, com certeza, com o fruto do nosso erro, mas não teremos que pagar eternamente, porque a doutrina espírita acaba com as penas eternas. A doutrina espírita nos mostra que Deus, sendo Pai e sendo infinitamente justo e bom, não vai condenar ninguém a nenhum tipo de pena eterna. Nós teremos sim a oportunidade de renascer, e nessa oportunidade de fazer bem feito aquilo que não fizemos. Então é bom que a gente desperte o quanto antes, e sendo espíritas é um bom momento de despertar, porque senão nós cometeremos os mesmos erros com nomes diferentes. Como assim? Nós orávamos para que os deuses resolvessem os nossos problemas quando éramos politeístas. Depois, nas nossas encarnações como católicos, provavelmente orávamos para que os santos resolvessem os nossos problemas, fizesse chover, arrumasse casamento, Tem uns que resolvem as causas impossíveis, coitado desse santo, E agora a gente vem para a casa espírita e faz o mesmo, a gente só muda o nome, é para o espírito protetor. São atavismos que atrapalham, atrasam o nosso desenvolvimento. É hora de nós despertarmos para o fato de que somos os responsáveis pela nossa história, de que aquilo que nos acontece de bom e de ruim é nossa responsabilidade.
Existem, claro, fatores externos, e não estamos descartando isso. Mas esses fatores externos, muitas vezes, são atraídos pela nossa própria condição espiritual. Richard Simonetti, que gostava de dizer isso, que eu acabei de dizer, né? Por que tem bala perdida? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Por que ainda temos situações inexplicáveis, entre aspas? Porque é um mundo de provas e expiações. Estamos ainda expostos a isso. E no momento em que nós progredirmos e não tivermos mais expostos a essas situações, isso não vai acontecer. Mas o fim é o mais legal, né? Progredir sem cessar, tal é a lei. Existem só duas coisas na doutrina espírita que nós podemos dizer que não tem como mudar, que é determinismo. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Para quem está encarnado, o desencarne. Todo mundo vai morrer. Não sei se o pessoal daqui sabia, mas vamos. Isso é inevitável. Todos que estão encarnados irão desencarnar. Isso é determinismo. Do ponto de vista espiritual, só existe um determinismo. Qual é? Progredir sem cessar. Progredir sempre. Tal é a lei. Mas e se eu for teimoso? Meu caso, né? E se eu for teimoso? Mesmo assim, Deus vai arrumar mecanismos para que eu progrida. Que muitas vezes esses mecanismos são da dor. O Chico dizia também que todo mundo progride desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pelas lágrimas do sofrimento. É melhor a gente desidratar pelo suor do trabalho, né? É muito mais saudável do que pelas lágrimas do sofrimento. Então, irmãos e irmãs, trabalhemos, vamos pegar esse farol que é a doutrina espírita e está em nossas mãos e utilizemos em nosso favor. Façamos com que todas essas ferramentas possam de fato contribuir para que ao chegarmos ao mundo espiritual sejamos recebidos como completistas, como alguém que conseguiu realizar aquilo que se programou. Fazendo assim, tenho a certeza de que seremos mais rapidamente espíritos felizes, atingiremos a nossa meta. Desejo a todos um ótimo domingo, desejo uma semana abençoada também para quem nos assiste, para quem está aqui também. Bom dia.